Então, vamos traçar um triângulo equilátero acutângulo. Triângulo equilátero porque tem os três lados iguais. Nós temos aqui pedindo os lados de 5 centímetros. Então, vamos usar a régua e vamos colocar os 5 centímetros, do 0 ao 5. E vamos marcar ponto A e ponto B. Para achar os outros dois lados do triângulo, nós precisamos do ponto C. Para isso, nós vamos usar o compasso. O compasso tem a ponta seca e o grafite. Ponta seca do compasso vai ser colocada no ponto B, abertura no ponto A. Aqui. E aí, então, nós vamos, ó, segura a ponta seca no papel, levanta o grafite e vai girando o compasso até chegar mais ou menos no meio da linha. Então, lá vai colocar um arco, vai fazer uma marca no papel. Vai usar a ponta seca do compasso no ponto A, com a mesma abertura, levanta a ponta seca e faz outro arco cruzando com o primeiro. Onde esses arcos cruzaram, nós vamos ter o ponto C. Aí, é só unir o ponto C ao B e ao A. E aí, nós temos um triângulo equilátero, porque vai ter os três lados iguais. Vocês podem conferir usando o próprio compasso, ó, a medida aqui, que é igual à medida lá, que é igual à medida aqui. E ele vai ser acutângulo porque vai ter os três ângulos agudos, ou seja, os três ângulos menores que 90 graus, certo? Vamos construir agora um triângulo isósceles obtusângulo. Isósceles, porque ele tem dois lados iguais e um diferente, e obtusângulo, porque ele tem um dos ângulos maiores que 90 graus. Para isso, nós vamos usar, então, a base de 6 centímetros. Coloca a linha lá, do 0 ao 6. Sempre começa do 0. Marca o ponto A e o ponto B. Para a gente ter uma orientação, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai colocar aqui, vai marcar metade da linha, tá? Só uma marquinha. E aí, nós vamos usar novamente o compasso. Ponta seca do compasso no ponto B, vai abrir o compasso um pouco mais que a metade, tá? Porém, menos que o total. Então, mais que a metade, mas menos que o total da linha. Vai novamente fazer como no anterior, levanta o compasso, faz o arco bem no meio da linha. Passo o compasso pro ponto A e vou, então, cruzar. Onde os dois arcos cruzaram, eu tenho o ponto C. E aí, então, nós vamos usar a régua para unir o ponto B ao ponto C e o ponto A também ao ponto C. E aí, nós temos um triângulo que tem dois lados iguais, como a gente pode confirmar com o compasso. Dois lados iguais. E um lado que vai ter uma medida diferente, ó. Então, e aí, eu tenho dois ângulos que são acutângulo, porque são menores que 90, porém, eu tenho um ângulo que vai ser maior que 90 graus. Então, por isso, ele vai ser obtusângulo, certo? Vamos construir agora, então, um triângulo escaleno acutângulo. Triângulo escaleno é aquele triângulo que tem os três lados diferentes, com medidas diferentes. E acutângulo, porque ele vai ter os três ângulos menores que 90 graus.
Para fazer esse triângulo, então, nós vamos começar traçando uma base de 6 centímetros, que é o que está orientando ali. Então, do 0 ao 6. Vamos novamente colocar ponto A e ponto B e vamos marcar novamente aqui a metade entre A e B. Usando o compasso, ponta seca no ponto B, vamos abrir o compasso um pouco mais do que a metade. E vamos fazer lá um arco lá em cima. Agora, gente, presta atenção. A primeira medida, primeiro arco, eu fiz usando esta medida. Agora, eu vou modificar essa medida. Eu abri um pouco mais o compasso, modificando a medida que eu tinha usado anteriormente, mas ainda sem passar do limite da linha. Apenas aumentei um pouquinho, tá? E aí, vou lá no ponto A, coloco o meu compasso e vou cruzar lá no arco que eu tinha feito anteriormente. Aqui é o ponto C, e aí nós vamos fechar o nosso triângulo. No B e no A. Certo? E aí, eu vou ter um triângulo que vai ter as 3 medidas diferentes uma da outra. E também vai ter os 3 ângulos menores que 90 graus. Então, ele vai ser um escaleno, 3 medidas diferentes, acutângulo, 3 ângulos menores que 90 graus. Agora, então, nós vamos ver o triângulo retângulo isósceles. O triângulo retângulo, como vocês viram no material que foi disponibilizado junto com esse vídeo, ele vai ter uns nomezinhos específicos para os seus lados, tá? Então, catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é o lado oposto. Então, aqui tá pedindo que os catetos tenham 5 centímetros. Então, nós vamos colocar aqui do 0 ao 5. Marca ali. E vamos marcar ponto A e ponto B. Para medir exatos 90 graus, nós vamos usar o transferidor, tá? O transferidor, vocês vão sempre ter uma marquinha no transferidor que vai marcar o centro dele, onde é o centro do transferidor, tá? E uma linha que segue ao lado. Então, eu vou colocar o centro do transferidor no ponto A, vou colocar aquela linha ali bem em cima da linha que eu tracei, e eu vou procurar o número 90, então, ó, 90 tá lá, ó, bem no meio do transferidor é o 90. Ah, mas ficou longe, passou da medida, não tem problema, vocês vão apenas colocar a régua aqui, tá? E vão medir 5 centímetros a partir do A, ó. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer uma linha que vai chegar lá bem fraquinha, tá? Mas agora a gente vai precisar de 5 centímetros só do ponto A, né, para achar o ponto C. Então, coloca lá, ó, 5 centímetros. Coloquei ali no 0, né? Então, do 5 até o 0, eu tenho aqui o ângulo que forma 90 graus, certo? E aqui eu tenho o ponto C. Então, eu vou unir o ponto C ao ponto B. E eu tenho um triângulo isósceles, porque ele vai ter, ó, vou usar o compasso para mostrar, esse lado igual a esse. Então, ele vai ter 2 lados iguais e um diferente, por isso isósceles. E ele vai ter um ângulo reto, por isso retângulo. Voltando aqui, ó, não esqueçam,
Os lados que formam o ângulo de 90 graus se chamam catetos. Cateto. E aqui o outro cateto. E esse lado que fecha o triângulo, então, vai se chamar hipotenusa. Certo? Então tá. Beijo!